Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. E a nossa aula passada, o que que a gente abordou? A gente começou a falar sobre a nomenclatura dos compostos dos ramificados, né? Dos não ramificados a gente já estudou, e aí a gente introduziu o conteúdo dos ramificados, e agora a gente vai dar continuação dos ramificados ainda, mas com uma abordagem de cadeia mista. Então vamos lá. Para a gente saber o que é cadeia mista, a gente tem que ver no tempo qual é os exemplos, né? Então, quando o hidrocarbonito possui uma cadeia mista, que é essa mistura presente na cadeia, ela é feita de modo igual, né, a que a gente faz para a cadeia ramificada. Como assim? Vamos ver nos exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um anel fechado, que ó, pente, então ele tem 5 carbonos, né? Um anel fechado de 5 membros, que a gente fala, e ele tem uma ramificação aqui. Então, isso é uma cadeia mista, porque além dele estar fechado, né, ele é metil, ciclo, pentano. Aí agora a gente já vai começar a introduzir os nomes certos. Ele tem uma ramificação ligada, e essa ramificação é um substituinte. Então, a gente coloca metil, ciclo, por ele ser uma cadeia fechada, e a gente dá o nome normal, como a gente já estava dando desde o começo, que é o pentano. Aqui a gente observa que a gente tem um anel fechado de 6, né? Que esse é o benzeno, que ele tem as duplas conjugadas aqui no meio. Então, quando a gente coloca o substituinte nele, que é um metil, ele fica metilbenzeno. Mas, nesse caso, ele tem um outro nome específico que usam para ele, que ele é chamado de tolueno. É só para trocar o nome, ficar um nome mais trivial, né? Aqui do lado, nessa terceira, a gente tem o quê? A gente tem duas ramificações. E aí, o que, que acontece quando a gente tem duas ramificações numa mesma molécula? A gente precisa simbolizar cada uma delas. Como que a gente faz isso? Por exemplo, como eu tenho um anel de 6, eu posso começar em qualquer lado, porque eles são todos iguais. Só que nesse caso, eu tenho um CH3 aqui. Então, eu vou contar como se esse fosse o carbono 1. Então, depois que eu venho, se eu vim por esse lado, eu vou ter 1, 2, 3, 4. E para chegar no outro, vai dar 5. Então, tá muito longe um do outro. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter em mente é o quê? A gente vai caminhar para o lado que a gente vai contar menos carbonos para chegar na outra ramificação. Ou seja, aqui a gente tem 1, 2, 3. Logo, eu já cheguei no outro substituinte, né? Então, desse lado é melhor de contar, é o certo, e desse outro lado está errado. Então, ou também eu poderia trocar os números. Aqui poderia ser o 1 e aqui o 3, do mesmo jeito. Porque como a molécula ela é igual, não tem problema. Então, ficou 1, 3, né, aqui. E aí, lembra que são 2 metil. Então, dimetil e o nome do composto, benzeno. Vamos para o próximo. O próximo exemplo que a gente olha, aqui ele tem uma ramificação que é um etil, porque ele tem 2 carbonos, tá vendo? Então, quando a gente começa a contar para chegar na outra ramificação, ele já está do lado. Então, a gente não vai fazer em volta da molécula inteira para chegar no outro metil. Então, a gente já vem aqui direto. Então, a gente fica como? Para a gente dar o nome, a gente tem que colocar em ordem alfabética. Tá vendo que aqui sempre segue uma ordem, né? Essas aqui. Agora, quando a gente tem mais de um substituinte, a gente segue uma ordem alfabética. Nesse caso, a gente tem 2 substituintes e os dois têm nomes diferentes. Então, como que a gente faz? Ó, a gente coloca um etil, não é porque está no carbono 1, tá? Porque esse também poderia ser o 1. Mas é porque ele começa com a letra E e o metil com a letra M. Então, por isso que a gente simboliza primeiro o etil pela ordem alfabética. Ó, alfabética é antes de M. Então, fica 1 etil, 2 metil e o nome do composto inteiro, benzeno. Aqui ele até colocou E antes de M. Nesse outro exemplo, a gente tem 3 substituintes na molécula.
Então, para a gente dar o nome, o que a gente faz? Lembrando que os 3 substituintes são metil. Aqui, se a gente colocou dimetil para esses dois, aqui é trimetil, né? Então, a gente vai escolher o primeiro, tá aqui, 1, já vem o 2 e logo em seguida vem o 4, né? Pulo 3 e 4. Então, fica 1, 2, 4, trimetil, porque são 3 metis, benzeno, que é o nome do resto da molécula. A gente também tem uma outra denominação que usamos os prefixos orto, meta e para. Como que significa isso? É que quando uma molécula dessa atrás aqui que a gente olhou, que é o benzeno, fechado, quando esse benzeno contém 2 substituintes que está ligado a ele, e esses substituintes são diferentes, para ficar uma maneira mais fácil de nomear, a gente coloca dependendo da posição que esses substituintes estão. E aí a gente consegue ver o nome dele para ficar um pouco mais fácil de trabalhar. Então, esses prefixos são orto, meta e para. Então, eles podem ser usados em qualquer anel benzênico. O orto, ele vai sempre estar na posição 1, 2. Quando na posição 1, 2, eu tenho um substituinte em cada, na 1 e 2, eu chamo de orto. Quando eu coloco na 1 e na 3, eu chamo de meta. E quando eu coloco na 1 e na 4, eu tenho o para. Vamos ver isso com os exemplos. Ó. Nesse exemplo aqui, tá vendo? Ó, no carbono 1 e carbono 2, eu tenho o orto. E esse composto chama o dimetilbenzeno. Aqui eu tenho na posição 1 e na posição 3. Então, esse é o meu meta, ou seja, dimetilbenzeno, o nome dele. Aí a gente vai colocando os nomezinhos na frente assim mesmo, ó. Porque você tá vendo que eles são iguais? Se você olhar esses 3, todos os 3 teriam o mesmo nome. Então, o que a gente faz? A gente coloca que se ele está na posição 1 e 2, ele é orto. Se ele está na posição 1 e 3, ele é meta. E esse último, se ele está na posição 1 e 4, ele é o para, certo? E também isso acontece para outros substituintes diferentes. Esses exemplos que eu mostrei foram sempre metil. Mas esse outro aqui está aqui para mostrar para a gente que a gente tem uma cadeia, tem um etil aqui presente. E desse lado um metil. Mas quando a gente olha a posição deles, eles estão no carbono 1 e 2. Então a gente. Opa! Ele está na posição 1 e 2. Então, dessa forma, a gente olha a posição que ele está e ele é o orto. E aí a gente termina de dar o nome: orto etilmetilbenzeno. Além desses nomes dessas cadeias mistas, a gente tem as subdivisões dos aromáticos. Eles são divididos como mononucleares, né? Ou monocíclicos, que ele tem apenas um anel benzênico. Assim, ó. É muito simples. Você tem o anel no meio, tá vendo? Que aí ele é monocíclico. E tem o benzeno e tem o tolueno como exemplos de compostos aromáticos. Tem os polinucleares, ó. Mononuclear só tem um anel. Polinucleares tem vários anéis, mas podem ser anéis isolados, ou seja, tem uma cadeia aqui no meio dividindo eles, ou tem 2 carbonos que separam, eles estão distantes. Ou tem anéis condensados, que seria um do lado do outro grudado, que são os exemplos do naftaleno, né, do fenantreno e do antraceno. Então, é basicamente isso, tá? A aula de hoje. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a essas cadeias mistas com essas nomenclaturas. Então, até mais e uma boa resto de semana para vocês. Tchau, tchau.